Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe. Você pode sentar-se no seu lugar. Como é bom estarmos juntos e unidos para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Ele. Você que está aqui por uma casa a primeira vez na Memorial, hoje nós te damos nossas boas-vindas. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder receber você e a sua casa aqui neste lugar em nome de Jesus. Se você também nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe. Hoje de manhã tínhamos um bom número aqui no culto da manhã e hoje à noite também. Então fica aqui a nossa dica para você, comece a chegar cedo, louvado seja o Senhor, para você ter o seu lugar. Glória a Deus, estamos muito felizes. Se aproxima um fim de semana muito abençoado na semana que vem, o qual nós vamos falar no fim deste culto. Hoje de manhã, ao final da palavra, o pastor Eduardo falou um pouquinho sobre isso. Aliás, uma palavra muito boa hoje de manhã que fomos ministrados. Hoje é 1º domingo de março e hoje é o dia da esposa do pastor. Glória a Deus. Então fica aqui a nossa deferência a todas as esposas de pastores da nossa comunidade. Edilene, esposa do pastor Richard, a Raquel, esposa do pastor Fábio, Regiane, esposa do pastor Israel, a Cris, esposa do pastor Paulo, e como eu estou com o microfone, é claro, a Flávia, minha esposa. Louvado seja Deus, né? Obrigado, amor. Tem um microfone aí rolando em algum lugar. Obrigado, amor, pela bênção que você é na minha vida. Obrigado pelos toques que você dá no meu sermão. Obrigado pela mãe que você é, pela parceira que você é, pela pedra angular da nossa casa. Muito obrigado. Não seria metade do que eu sou sem você. Muito obrigado, amor. Deus te abençoe. Te amo, tá bom? E nesse clima... isso. E nesse clima de o amor está no ar, vamos abrir a nossa Bíblia em Cantares de Salomão. Não, é Apocalipse, gente, é brincadeira. Pode abrir aí. Apocalipse, capítulo número 1. Apocalipse, capítulo número 1, versículos de 1 a 18. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Digam amém. Estou animado, estou feliz em partilhar o que eu vou partilhar com os irmãos hoje à noite. Estou feliz mesmo. Apocalipse, capítulo número 1. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo já está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até todos quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, expomos nosso coração à Tua palavra e pedimos que para a glória do Teu santo nome, o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira poderosa nessa noite, e que as verdades da Tua palavra transformem, inspirem, animem e renovem o nosso coração. Essa é a minha oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, nos últimos tempos, a gente tem vivido dias difíceis, tempos de uma certa turbulência na história da humanidade. Antes de preparar essa palavra, eu fiz uma rápida pesquisa sobre algumas coisas que estão afligindo o mundo em que vivemos nesses anos 2000, e numa rápida pesquisa que você faz, você vai encontrar, por exemplo, que a gente teve o 11 de setembro em 2001,
Nós tivemos o tsunami na Indonésia em 2004, você se lembra do tsunami na Indonésia em 2004? Coisa que a gente não via falar há tanto tempo, e aquela devastação que foi. Nós tivemos o furacão Katrina, nós tivemos o terremoto no Paquistão em 2005, que foi o pior terremoto em 100 anos. Nós tivemos um terremoto aqui no Chile em 2010, que matou milhares de pessoas. Tivemos o terremoto no Haiti em 2010 também, que matou 200 mil pessoas. Nós tivemos o tsunami no Japão, tivemos os furacões Harvey, furacão Irma, e nós estamos recém saindo, e para a glória de Deus nós vamos sair dessa pandemia, amém? Mas passamos aí 2 anos lidando com uma pandemia, algo que a gente não tinha desde a gripe espanhola, lá no começo dos anos 1900, e quando a gente acha que a coisa ia melhorar, de repente estoura uma guerra na Europa, a Rússia invade a Ucrânia, e a gente começa a se perguntar, nós estamos chegando no fim dos tempos? Nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está às portas, Jesus está voltando, e muitas pessoas, por causa desses acontecimentos, e mais por conta da pandemia, agora dessa guerra, pessoas têm despertado o seu interesse no livro do Apocalipse. As pessoas têm dito, rapaz, eu acho que tem um livro lá na minha Bíblia, que fala alguma coisa sobre esse negócio de fim dos tempos, acho que é o último livro da Bíblia, deixa eu dar uma olhada nele, né? Nós temos, aliás, no card, no nosso canal do YouTube, nós temos uma série de aulas sobre Apocalipse, você pode assisti-las, Apocalipse de 1 a 22, nós temos aula no nosso canal do YouTube. Então, quando a gente olha para o fim dos tempos, a gente se aproxima dos últimos dias, aonde nós podemos firmar os nossos pés? Aonde a gente pode estar firme de fato? Então a minha intenção com você hoje é partilhar algumas certezas que a Apocalipse nos traz, para que a gente possa enfrentar os tempos do fim, ou o fim dos dias, ou o fim dos tempos. Antes de eu entrar aqui, eu queria só rapidinho um momento aqui, um momento aula / seminário, tá bom? Existem 3 linhas de interpretação para Apocalipse, 3 escolas de interpretação para Apocalipse. A primeira delas é a escola preterista, é a escola que diz que tudo o que Apocalipse escreveu já aconteceu, aquilo tudo foi para a igreja primitiva, tudo se cumpriu dentro do Império Romano, então foi um livro escrito para aquelas igrejas do primeiro século, e tudo aquilo ali já aconteceu, e eles encaixam ali dentro da história da igreja primitiva, dizendo, já aconteceu, Apocalipse já foi. Existe a escola futurista, e a escola futurista é a escola dos pré-milenistas, então aqueles que creem no milênio, que ainda está por vir, que nós ainda não chegamos no milênio, então eles dizem, seja o pré-milenista histórico ou o pré-milenista dispensacionalista, depois você dá uma pesquisada nisso. Então eles dizem, esses acontecimentos de Apocalipse, eles estão todos engavetados num curtíssimo espaço de tempo, isso aí vai começar a acontecer, em pouco tempo tudo vai se desenrolar e Jesus já vem, então nada desses acontecimentos ainda aconteceu, a gente vai vivê-los bem rapidamente e Jesus vem. E existe uma escola de interpretação que é a escola histórica, que olha para o Apocalipse como um livro que serve para todos os tempos, como um livro que está narrando a história da igreja, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, e essa é a escola dos amilenistas, né? Então eu tenho que abrir meu coração aqui para os estudantes de teologia, que eu por muito tempo fui pré-milenista, pré-tribulacionista, eu era pré-tudo, eu não queria passar nada das coisas ruins, né? Eu sou pré-tribulacionista, não vou estar aqui, não quero saber, só que o problema é que eu me converti e eu virei amilenista. Então, o pessoal que estuda Apocalipse aí, né, eu andei estudando, falei, gente, não tem jeito. Por quê? Eu vou dar um spoiler aqui para você, não um spoiler, uma dica. Qual é o problema das outras escolas de interpretação? Que elas leem Apocalipse corrido, cronológico. Se você lê Apocalipse cronológico, pega do capítulo 4 ao 22, você surta o cabeção, sim ou não? Chega uma hora que você não entende nada, você fala, mas gente, o que está acontecendo, não é? Porque vem um capítulo lá e diz assim, e veio e destruiu tudo, aí anda mais um pouco, aí destruiu tudo de novo, você fala, mas já não destruiu antes? Por que está destruindo de novo? Então, a leitura cronológica de Apocalipse, ela tende a dar um nó na cabeça da gente. A escola histórica diz o quê? Apocalipse, vamos lá, momento de seminário, né? São 7 sessões paralelas e progressivas. Fala, pastor, não está ajudando muito, não é? Apocalipse conta e reconta a mesma história várias vezes, 7 vezes, e cada uma dessas vezes ele conta sob uma perspectiva diferente. São 7 sessões que contam desde a primeira vinda de Jesus
até a segunda vinda de Jesus. É por isso que você tem, seja nos 7 selos ou nas 7 taças, elementos, coisas que acontecem ali, que são características da segunda vinda de Jesus, que Jesus falou, que Pedro falou e que Paulo falou, e elas vão se consumando. Então na escola preteristas nós já estamos em algum momento vivendo alguns desdobramentos daquilo que Apocalipse diz. E aí eles dividem isso em 7 sessões paralelas. Então você lê nascimento de Jesus até a segunda vinda de Jesus dentro dos 7 selos. Aí você lê nascimento de Jesus e segunda vinda de Jesus dentro das 7 trombetas. Entendeu? É muito melhor, é muito mais simples, é muito mais seguro. E por que não dizer menos confuso também, né? Então experimente ler Apocalipse assim. Então eles dividem em sessões paralelas, progressivas. A gente vai ter os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. A gente tem os 7 selos, que mostra que Deus está com o controle da história nas suas mãos, é Ele quem controla a história. A gente tem as 7 trombetas. Lembra qual é o sinal de trombeta na Bíblia? É uma conclamação. Então a escola histórica diz que nós estamos nesse momento das trombetas, em que Deus já está anunciando que o juízo vem, Ele está dando sinais que o juízo vem, mas ainda há misericórdia. É por isso que as trombetas só atingem 1/3. Então Deus ainda mistura juízo e misericórdia. Só que depois das 7 trombetas, você tem ali a tríade do mal, ou aquele power band, aquele rock band do mal de Apocalipse, né, que é a besta, o dragão, aquele pessoal ali, eles surgem, e aí você vai ter as 7 taças, que é o derramamento do juízo de Deus. Mas sempre, cada uma dessas sessões estão mostrando o quê? Que Jesus Cristo vai vir. Amém, irmãos? Cada uma delas mostra clara e evidente que Jesus vai voltar. Você tem uma 6ª sessão, que é a derrota do dragão e dos seus agentes, e você tem uma 7ª sessão, lá no final, que é Cristo reinando com a sua igreja. Então eu estou dizendo tudo isso para você, porque todas essas sessões revelam algo em comum: Jesus está voltando. Louvado seja Deus, Jesus está voltando. Mas mesmo assim, tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse. Tem gente que se pega um menino de 11 anos lendo Apocalipse e fala: filho, pelo amor de Deus, não lê isso aí não, lê João, filho. João, aquele que estava no barquinho com Pedro e Tiago, leia João. Pronto, não põe caraminhola na sua cabeça. E por que as pessoas às vezes têm medo do Apocalipse? Eu listei 2 razões só hoje à noite. Porque no imaginário popular, o Apocalipse trata de coisas ocultas e secretas. Então a gente olha para o Apocalipse e são coisas assim, muito, muito difíceis de se entender. É um livro que foi escrito, mas ele é mais um enigma para aguçar a nossa curiosidade, do que necessariamente a gente vai entender o seu verdadeiro significado. E nada é mais longe da verdade do que isso. Por quê? Porque Apocalipse significa literalmente revelação. É isso que significa Apocalipse: tirar o véu, descortinar, ver algo que nos estava escondido. Então Apocalipse é uma revelação. Até no inglês, se você tem aí no seu aplicativo, você pegar a Bíblia em inglês, você vai ver que o nome Apocalipse na King James é Revelation, revelação. Então, aliás, deixa eu dar uma aula de inglês rápido aqui para você. Você que está querendo estudar inglês e queria dar uma acelerada no meu inglês, é só você colocar Asian no final das palavras. Revelação, revelation. Irmãos, eu estou dizendo para você, vai por mim. Crucificação, crucifixion. Encarnação, incarnation. Santificação, sanctification. Tudo bem? Os professores de inglês estão assim, eu não acredito que o pastor está falando isso. Estou falando para vocês. População, population. Pronto, você fala inglês, irmão. Revelação, revelation. Pronto, já está falando no inglês, certo? Hoje nós vamos pregar no livro de Revelation. Louvado seja o Senhor Jesus. E se você fala inglês com o sotaque sul-mato-grossense, porque o sul-mato-grossense nasceu para falar o inglês americano, sabia disso? Sim, é verdade. O nosso porta, corta, torta, morta, é feito para o inglês. Te provo também. Como que é Senhor em inglês? Lord. Porta, door. Mais, more. Então, quer dizer, revelation, open the door. Nós estamos já... Certo. Corta isso aí do YouTube depois. Vamos ao que interessa. É por isso que lá em Apocalipse 22:10, quando o Senhor está terminando, o que ele diz para João? João, não cele as profecias desse livro, não feche esse livro tem que ser aberto.
Ele não é um esconderijo, ele é um achado, ele é uma revelação. Então ele tem que estar aberto, porque ele conta a vitória triunfal de Jesus Cristo e da sua igreja. E quando ele fala isso, ele diz, irmãos, é maravilhoso no versículo número 1, quando ele fala, as coisas que em breve devem acontecer. Não são coisas que pode ser que aconteçam, não são coisas que estão previstas para acontecer, não são coisas que há uma pressuposição que elas aconteçam, não são coisas que há um prognóstico de que talvez elas venham a acontecer, elas em breve devem acontecer. E quem está por trás deste devem? Quem está por trás deste devem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está chancelando essa palavra. Essas coisas em breve devem acontecer. Então Deus nos deu este livro para que nós estejamos de sobreaviso, porque não sabemos o dia e a hora, como diz Mateus 25:13, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com o azeite na nossa lamparina, esperando o horário em que o noivo virá. Podemos não saber o horário exatamente, mas nós sabemos que ele virá. Amém, irmãos? E devemos ser uma noiva preparada. Se você lê os apóstolos, quando eles escreveram os seus escritos, talvez alguns deles até tinham na sua cabeça de que Jesus voltaria na sua própria geração, de que Jesus estava já às portas de vir. E se você olha a história da igreja, os grandes movimentos de avivamento, os momentos em que a igreja mais foi avivada, mais buscou o Senhor, também foram nesses momentos em que a igreja mais disse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ansiamos a vinda de Cristo. Então a função do livro de Apocalipse é preparar a igreja para se encontrar com o Rei da Glória, que em breve virá. Amém, irmãos? Em breve ele virá. Por que as pessoas não estudam às vezes Apocalipse? Porque Apocalipse, na linguagem moderna, está associado com catástrofe. Você está passando lá uma notícia e de repente algo catastrófico que aconteceu na humanidade, o repórter, o jornalista entra e diz assim, aconteceu um fato apocalíptico, e a gente já treme ali na cadeira, porque a ideia da catástrofe, de desordem. Lembra daquele filme 2012, que foi baseado no Apocalipse Maia, o retrato que Hollywood fez do Apocalipse, tudo uma desordem, tudo um grande caos. 2012 foi retratado assim, apesar de que em 2012 eu tive um certo receio, porque foi o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. Falei, gente, o mundo está acabando mesmo, não é? Alguma coisa estranha. Aí esse ano deu medo de novo, mas está tudo em ordem. O Palmeiras não ganhou o Mundial, tudo certinho na ordem do universo. Mas essa ideia de que é uma catástrofe, que é desordem, vai tudo sair do prumo, vai tudo sair do eixo, é um grande descontrole. Irmãos, Apocalipse não é sobre catástrofe e descontrole. Apocalipse é sobre um Deus que governa a história. Apocalipse é sobre um Deus que está sentado no trono e que rege a história da humanidade com uma mão poderosa. O destino, a história não está degringolada, ela não saiu dos trilhos. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte, Ele continua sentado no trono. E em breve todas essas coisas que estão escritas e descritas vão acontecer. Então a gente não pode se aproximar de Apocalipse com medo, não pode se aproximar de Apocalipse achando que estamos lidando com um descontrole, com coisas que ninguém consegue explicar. Também não podemos nos aproximar do Apocalipse só com uma mera curiosidade e começar a fazer umas contas e pegar um calendário e olhar as estrelas e ficar umas invencionices proféticas que existem por aí. Não, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É isso que ele disse, é isso que o livro começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Então eu queria dizer para você aqui hoje à noite rapidamente 7 verdades para enfrentarmos os tempos do fim. E a primeira delas é, Jesus é o vencedor. Jesus é o vencedor. O versículo número 1 que lemos diz, revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de João, é revelação de Jesus Cristo, da sua pessoa, do seu plano, da sua vitória, da sua glória, do seu triunfo, da sua majestade, do rei que está assentado no trono. É interessante que quando Jesus vem, Jesus tem um propósito. Jesus vem para revelar o Pai à humanidade. Lembra-se disso? Quando ele diz, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Quando Filipe perguntou a ele, Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando Jesus, na sua primeira vinda, ele vem para revelar o Pai. Só que agora, em Apocalipse, não é mais o Filho revelando o Pai, é o Pai
revelando o Filho. Agora o Pai vai revelar o Filho. Apocalipse é Deus mostrando quem é o Cristo. E qual é o retrato que o Pai está pintando do Filho? O retrato que agora o Pai nos mostra de Jesus não é mais do servo lavando os pés dos seus discípulos. Não é mais o retrato da ovelha que foi levada muda para o matadouro. O retrato de Jesus não é mais o retrato de um corpo ferido e sangrando pregado na cruz. O retrato de Jesus não é mais um retrato daquele que estava com as suas mãos cravadas no madeiro e com os seus pés pregados numa cruz. Não, o noivo agora será revelado, e o que Cristo e Deus está mostrando a respeito do seu Filho é que Ele é um Senhor triunfante, coroado de glória, e os seus cabelos já não estão mais cobertos de sebo, suor e sangue. Os seus cabelos agora são brancos como a neve. Os seus olhos não são mais inchados e ensanguentados dos açoites que Ele levou. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés não estão mais pregados na cruz do Calvário. Os seus pés brilham como latão, reluzente como bronze. As suas mãos não estão mais presas na cruz do Calvário. Ele agora segura na sua destra 7 estrelas. E o seu rosto não está mais desfigurado e inchado. O seu rosto agora brilha mais que a luz do sol. É Ele. Ele cavalga e cavalga para vencer. É esse o Cristo. Esse é o Cristo que nós vencemos. Ele venceu. Ele venceu. Agora Ele sai para cavalgar com o seu cavalo branco e cavalga para vencer. Nós temos que nos lembrar que a vitória é de Cristo. O Apocalipse nos mostra o Cristo vencedor, o Cristo que destronou os principados e potestades, que venceu a morte, que venceu o inferno, que triunfou sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia, sobre os ímpios. Ele venceu. Quando Cristo veio a primeira vez, a sua glória não era auto-evidente. Olhávamos para Ele e não víamos beleza nenhuma. Ele era como um de nós. Tanto é que quando Jesus é preso e é levado diante do sinédrio, o sumo sacerdote diz: és tu o Cristo? E Jesus responde: tu o dizes, mas você verá o Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e grande glória. A primeira vez que Jesus vem, a sua glória não é auto-evidente, mas irmãos, quando Jesus voltar, aleluia, diz a Bíblia, todo olho verá. Todos que olharem para Ele saberão que Ele é o Cristo. Essa é a imagem gloriosa de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, o vencedor. João está escrevendo isso aqui, irmãos. Quem escreve esse livro é o apóstolo João, o apóstolo do amor, que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Cristo na última ceia. João escreveu 3 tipos de literatura na Bíblia. João escreveu o Evangelho, João escreveu as cartas e João escreveu o Apocalipse. João escreve o Evangelho com um propósito, João 20:31, ele escreveu para que crescem em Jesus Cristo e o recebessem e tivessem a vida eterna. João escreve as cartas com outro propósito, ele diz lá em 5:13, 1 João 5:13, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que têm a vida eterna. Mas por que é que agora ele escreve o Apocalipse? Qual é a razão de João escrever o Apocalipse? A razão de João escrever o Apocalipse era para nos revelar que, ora, o Senhor vem e vem sem demora. Eu estou dizendo a vocês, vem e vem sem demora, e vem o Cristo vencedor. Isso é uma verdade que nós temos que guardar no nosso coração. Uma segunda verdade para enfrentarmos os tempos do fim é que Deus transforma tragédias em triunfos. Deus transforma tragédias em triunfos. Deus mostra a João, e Deus está ali encarnando em João essa verdade, que Ele pode transformar a tragédia em triunfo. João estava pastoreando em Éfeso, e então se levanta no governo o imperador Domiciano. Domiciano foi chamado de o segundo Nero, um homem terrível, um homem perverso. Ele vai ser o primeiro imperador que arroga para si o título de Senhor e Deus, Dominus est Deus. Ele vai dizer, eu sou Senhor e Deus. E Domiciano vai perseguir a igreja sangrenta e violentamente. Foi ele quem prende João e quem bane João para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma espécie de aldeia penal que o Império Romano tinha para onde isolavam os seus presos, assim como a França fazia aqui com a Guiana Francesa, até anos atrás. Então você isolava aqueles presos naquele lugar. Então, o cenário, qual era o cenário? O cenário era de dor, o cenário era de sombra, de pessimismo para a igreja. O último dos apóstolos, que ainda estava vivo, porque todos os outros já tinham sido martirizados, agora está preso, isolado em Patmos. E o que vai ser de nós? Só que a Bíblia diz, irmãos,
A Bíblia diz que quando João estava na ilha de Pátimos, de repente ele se achou em espírito em outro lugar. João estava fisicamente em Pátimos, mas em espírito ele estava recebendo as revelações da gloriosa vinda de Jesus e da vitória da igreja do Senhor no final dos tempos. Deus estava mostrando para João que ele transforma tragédias em triunfos. Em Pátimos é que Jesus revela a sua glória. Em Pátimos é que Jesus revela o tamanho da sua vitória. Em Pátimos, de repente, quando tudo o que há é uma tragédia, ouve-se uma voz, no capítulo número 4, versículo número 1, dizendo: sobe para cá, João. E eu quero dizer isso para nós, Igreja Batista Memorial: sempre que uma tragédia atinge a terra, a igreja ainda tem uma porta aberta nos céus que nos diz: sobe para cá, sobe para cá. Eu tenho um outro caminho, eu sou o Deus que transforma tragédias em triunfos. E em Pátimos, o lugar da tragédia, Deus mostra o triunfo, Deus mostra o futuro da sua igreja. E eu quero te dizer isso, talvez você esteja aqui olhando e dizendo: mas é só tragédia, é só dificuldade, é só... Deus pode transformar tragédias em triunfo. Deus pode. Uma outra verdade para encararmos os tempos do fim é que Deus esclarece uns e confunde outros. Deus esclarece uns e confunde outros, e isso é maravilhoso. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 2, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, que quem não é espiritual não consegue discernir as coisas do Espírito. Você, quando lê o Apocalipse, porque você já leu o Apocalipse, quando você lê o Apocalipse, você já parou para pensar, por que é que esse livro tem tantos símbolos? Por que esse livro tem tanta simbologia? Por que é que João escreveu com uma simbologia tão rica? Irmãos, se a gente juntar as peças faz mais sentido. A igreja estava vivendo um tempo de perseguição. A igreja estava sendo dizimada, massacrada, os crentes estavam tombando como mártires, os crentes estavam encarando o fio da espada, estavam sendo queimados vivos para iluminar as ruas de Roma à noite, os crentes estavam debaixo de uma profunda perseguição, e Deus vai usar o recurso dos símbolos, tal qual Jesus usava o recurso das parábolas. Jesus, quando contava algumas parábolas, ele mesmo dizia que a parábola esclarecia para uns e escurecia para outros, clareava para uns e dificultava para outros. Nem todo mundo conseguia entender as parábolas de Jesus. Por quê? Porque elas tinham um sentido que só quem tinha o Espírito podia entender. Então, quando João escreve, usando todos esses símbolos que o Apocalipse tem, e a igreja recebe aquele livro nas suas mãos, e quando ela abre o Apocalipse, e as igrejas começam a ler aquela mensagem, o Espírito Santo de Deus foi clareando o entendimento da igreja, o Espírito Santo de Deus foi mostrando o que aquele livro realmente significava. Os ímpios que pegassem aquele livro para dizer: deixa eu ver o que essa mensagem que João escreveu lá em Pátimos, eles não iam entender absolutamente nada, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então é por isso que João vai fazer o uso de figuras. Em vez de chamar o diabo de diabo, ele chama o diabo de dragão, a antiga serpente. Em vez de chamar o líder político carrasco de líder político, ele chama de besta. Em vez de chamar o falso profeta de falso profeta tão somente, ele vai dizer: é um homem que se levanta, que fala como cordeiro, mas que tem a voz de um dragão. Em vez de falar que o mundo é sedutor, que o mundo está podre, que a sociedade está apodrecida, ele vai evocar a figura de uma meretriz, de uma prostituta, da grande Babilônia. Ele vai se valendo dessas figuras para que elas enriqueçam e perpetuem a sua mensagem. Aí ele vai escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Estão comigo? Capítulos 2 e 3. Alguém diz: por que é que ele escreveu só para 7 igrejas? Porque não tinha só 7 igrejas na Ásia, tinha muito mais do que 7 igrejas. E aqui a gente precisa lembrar do que significa o número 7 no Apocalipse. Você vai ver que o Apocalipse o número 7 vai aparecer 54 vezes no livro de Apocalipse. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 olhos, 7 espíritos, e por aí vai. 7 na Bíblia é o número daquilo que é completo, por isso que dizemos que 7 é o número da perfeição. 7 é o número daquilo que está pleno, daquilo que está resolvido. Então, o entendimento aqui é que o livro de Apocalipse, ele não foi só dirigido para aquelas igrejas específicas, aquelas 7 igrejas, representam a completude de todas as igrejas de todos os tempos. Nós não olhamos e dizemos: o Apocalipse foi
foi escrito para aquela igreja que estava debaixo daquela perseguição. Ou não, o Apocalipse foi escrito para a igreja da Idade Média. Não, o Apocalipse foi escrito para a igreja primitiva, foi escrito para a igreja medieval, foi escrito para a igreja da Reforma, foi escrito para a igreja moderna, foi escrito para a igreja pós-moderna e igreja batista memorial. O Apocalipse foi escrito para nós, para mim e para você. E Deus escreve dessa forma, e João escreve dessa forma, a fim de que eu e você consigamos alcançar entendimento espiritual, porque em todos os tempos da igreja, sempre houveram igrejas fiéis à doutrina, como era a igreja de Éfeso. Sempre houveram igrejas mortas, como era a igreja de Sardes. Sempre houveram igrejas mornas, como era a igreja de Laodiceia. Sempre houveram igrejas que fizeram pequenas concessões a grandes heresias. Sempre houveram na história da igreja. Ou seja, João escreve para as igrejas dizendo, essa é uma mensagem para a igreja. A igreja vai entender. O mundo não entende, mas a igreja entende que a vitória final é nossa. A igreja recebe e discerne essa palavra pelo Espírito Santo de Deus. Uma verdade a mais para enfrentarmos os tempos do fim, é que o nosso lugar é aos pés do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizendo no versículo de número 17, que quando João recebe aquela mensagem, ele entende o que está para acontecer, ele caiu aos pés de Jesus como morto, se prostrou aos pés do Senhor, e isso tem que ser a nossa lembrança. Nós devemos e podemos nos aproximar do Apocalipse nesse tempo, mas nós não podemos nos aproximar do Apocalipse tão somente para satisfazer a nossa curiosidade, para a gente fazer uns cálculos matemáticos, para a gente lançar umas datas e dizer, não foi 2012, mas será 2023, e Jesus moveu no santuário, e agora um véu rasgou no céu, e agora isso, e aquilo outro. Não. Quando a gente se aproxima do Apocalipse, e quando a gente entende a revelação daquilo que será o fim dos tempos, tudo que a gente pode fazer é se jogar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse é para gerar em nós ainda mais devoção, ainda mais rendição, ainda mais entrega, ainda mais prostração. Daniel, lá no capítulo número 10, porque tem Apocalipse em Daniel tem escritos apocalípticos. Diz a Bíblia que quando ele recebe as visões, as revelações, ele cai como morto. Ou seja, sempre que a gente entende a grandeza do que está por vir, a gente diz, o meu lugar é aos pés de Jesus. Igreja Batista Memorial, meu irmão, você que está aqui hoje, o fim dos tempos está cada dia mais próximo. A gente não precisa ser gênio para falar isso, porque é óbvio, quanto mais os dias passam, menos tempo para que Jesus Cristo volte. E eu te pergunto hoje à noite, você está nos pés de Jesus? Você está prostrado diante do Senhor, ou você está por aí divagando no mundo, enquanto você acha que é tempo? Ainda é tempo, pastor, ainda há tempo. Um dia eu encaro esse negócio de andar com Jesus de fato, um dia eu deixo só de vir à igreja, de fato começo a orar, começo a buscar o Senhor, a devotar a minha vida. Eu digo a você hoje, a trombeta ressoa sobre nós, se prostre aos pés de Jesus, esteja íntimo dEle nesse tempo. Uma verdade para os tempos do fim é que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é o Deus da graça e da paz. Nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é o Deus da graça e o Deus da paz. Leia comigo os versículos 4 e 5 de Apocalipse 1. Ele diz assim: João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer aqui, João, a Igreja Batista Memorial de Campo Grande, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e é de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essa saudação é maravilhosa, porque ela não nos traz nenhum tipo de medo. Perceba os dias que a igreja está vivendo naquele tempo, e a saudação não nos traz medo, não nos traz desencorajamento. A saudação é graça e paz. É tempo de perseguição, graça e paz. É tempo de dificuldades, graça e paz. É tempo de privações, graça e paz. É tempo de martírio, graça e paz. É tempo de fome, graça e paz. É tempo de epidemia, graça e paz. É tempo de pestes, graça e paz. É tempo de oposição, graça e paz. Em todo tempo, seja ele bom ou ruim, a igreja descansa na graça e na paz do Senhor.
Por que vocês não estão desesperados? Por que vocês não estão arrancando os cabelos? Por que vocês não conseguem dormir? Porque nós temos a graça e a paz. Nós temos a graça e a paz, e essa graça e a paz vem do pastor, que chega aqui e diz graça e paz, irmãos, vem de João, não, ele diz graça e paz da parte de quem? Da parte do Pai, daquele que era, que é e que há de vir, graça e paz da parte do Espírito Santo, os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, graça e paz da parte do Filho, a fiel testemunha, o Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, que eles encham o seu coração hoje e possam dizer a você, não tenha medo, caminhe na graça e na paz. Na graça e na paz. O que será amanhã? Eu não sei. Eu só sei que independente do que acontecer, eu e você podemos descansar na graça e na paz. Na graça e na paz. O que é Deus dizendo? Deus está dizendo para aquela igreja no tempo da perseguição, no tempo da luta, no tempo do massacre, no tempo da tortura, do pavor, da guerra, da incerteza. Ele está dizendo, ei, eu estou com o controle da história nas minhas mãos, e eu estou mandando para a minha igreja a graça e a paz. Manda sobre nós, Senhor, hoje graça e paz, eu digo sobre a sua vida em nome de Jesus, recebe graça e paz para a glória do Senhor, todo medo se vai em nome de Jesus, que você caminhe na graça e na paz do Senhor. Uma verdade para os tempos do fim, é que nós somos participantes de tudo aquilo que Jesus conquistou. Eu e você participamos de tudo que Jesus conquistou. Diz o versículo número 5, Ele é o primogênito dos mortos. Por que Jesus é o primogênito dos mortos? Por quê? Afinal de contas, Lázaro morreu e ressuscitou antes de Jesus. A filha de Jairo morreu e ressuscitou antes de Jesus. O filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou antes de Jesus. Então por que Jesus é o primogênito entre os mortos? Ora, porque Lázaro morreu, ressuscitou, mas tornou a morrer. Porque a filha de Jairo morreu, ressuscitou, mas tornou a morrer. Porque o filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou e tornou a morrer. Mas e Jesus? Aleluia! Jesus é o único que ressuscitou e está vivo desde agora e para sempre. Amém! Aleluia! Eu que estava morto, mas agora vivo e reino pelos séculos dos séculos. Ele é o primogênito dentre os mortos. E por que Ele é o primogênito? Porque Ele é o primeiro da fila, mas logo atrás de Jesus vamos eu e você. Um dia nós vamos morrer, a nossa hora vai chegar, mas diz Paulo em 1 Coríntios 15, ressoada a última trombeta, os mortos, aleluia, ressuscitarão, e nós os encontraremos com o Senhor nos ares, e viveremos com Ele para sempre. Nós somos participantes daquilo que Jesus Cristo conquistou. No versículo de número 5 ainda ele diz, o soberano dos reis da terra. Esse é o Senhor, eu e você, nós vamos governar com Cristo. Um novo governo um dia se levantará sobre a história mundial, e ele será o governo de Cristo, e eu e você reinaremos com Ele. Nós somos sacerdócio real, nós somos cidadãos do seu reino, e Jesus é o soberano dos reis da terra, e isso sirva de aviso aos imperadores romanos que passaram pela história, que isso sirva de aviso aos reis que passaram pela história, que isso sirva de aviso aos presidentes que passaram e estão passando pela história, aos déspotas, aos genocidas que passaram pela história, aos loucos que comandam nações que passaram pela história, aqueles que atacaram a igreja, que perseguiram o povo de Deus, que cometeram atrocidades, que eles se lembrem que Jesus Cristo é o soberano governador, e que Ele é o Rei dos reis, e que um dia imperadores, reis, presidentes, monarcas, reis e rainhas, todos vão se dobrar diante do Senhor para dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o soberano dos reis da terra. Última verdade, para enfrentarmos o tempo do fim, nós reinaremos com Ele para sempre. Nós reinaremos com Ele para sempre, diz o versículo de número 7, eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. João não podia terminar essa sessão de introdução ao Apocalipse, sem voltar para o assunto principal, que é, eis que o Senhor vem.
vem sobre as nuvens e todo olho verá. Eu tinha um amigo no seminário que de vez em quando ele ia assim, ficava olhando o céu. Falei, o que é que você está olhando o céu? Ele falou, não, estou olhando para ver se o céu está limpo. Se o céu estiver limpo e não tiver nuvem, Jesus não volta hoje. Porque ele vem entre as nuvens, entenderam? Muito bem. Ele está pregando em alguma igreja aí do Brasil. Ele vem com as nuvens, não é? Bom, tudo bem, deixa quieto. Então o que ele está falando? Que Jesus, irmãos, Jesus vem pessoalmente, amém? Jesus vem visivelmente, Jesus vem fisicamente, Jesus vem vitoriosamente, Jesus vem gloriosamente, e agora Ele vem para julgar vivos e mortos. Agora Ele vem para estabelecer o seu reino, e as nações se lamentarão diante dEle. Por quê? Porque todos aqueles que recusaram a graça, enquanto era tempo de graça, vão reconhecer verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus, Ele era o Cristo. Todos vão se lamentar. Mas e nós, os cristãos, os que entregaram o seu coração a Cristo, que foram fiéis até o fim? Para nós, no dia em que a trombeta soar, a última trombeta ressoar, e Ele vier entre as nuvens, irmãos, para nós esse vai ser um dia de glória. Para nós esse vai ser um dia de luz, para nós esse vai ser um dia de triunfo, um dia de vitória, e nós então seremos chamados, e o Senhor dirá para cada um de nós: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo, e Ele nos entregará a coroa da vitória, a coroa da vida, e nós entraremos no seu reino de justiça, seremos galardoados por Ele, e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos, amém. Nisso descansamos o nosso coração. Termino dizendo, João poderia dizer, ok, mas será que o Senhor é poderoso para cumprir essa promessa? Será que o Senhor é poderoso para cumprir isso tudo? Porque tudo é muito grande, tudo é muito poderoso, tudo é muito extraordinário. Será que tu podes mesmo cumprir tudo isso? A isso Deus nos responde no versículo de número 8, a mim e a você, e Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode ter certeza, Ele é poderoso para cumprir tudo que está escrito em Apocalipse. A Ele a glória, a Ele a honra, pelos séculos dos séculos, amém. Fiquem em pé no seu lugar, aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos cantar a aliança de sangue. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui hoje à noite dizendo: pastor, o que será de nós? Eu posso te dizer em nome de Jesus, a nossa vida repousa nas mãos daquele que tem o controle da história. Diz a Bíblia que na sua destra Ele segura as 7 estrelas. A história está nas mãos do nosso Deus. Mas e o que está acontecendo no mundo, pastor? Deus está no controle. E nós, a sua igreja, devemos neste tempo, conforme os dias se aproximam, nos aproximarmos de Deus. Nós, a sua igreja, devemos nos lembrar: Jesus Cristo é o vencedor. Jesus Cristo venceu. Ele reina e nos entrega este governo nas nossas mãos. Nós podemos descansar na providência de Deus, da sua graça e da sua paz. Nós podemos nos lembrar que nos apoderamos de tudo quanto Cristo fez na cruz do Calvário. E hoje é dia de dizer: eu posso não entender a ordem de todas as coisas, mas eu sei que no final, quando a poeira baixar, quando o sol da justiça brilhar sobre a história da humanidade, quando eu atravessar o rio, do outro lado do rio, eu encontrarei o Rei dos Reis e o Senhor dos